pessoal! Na aula de hoje nós vamos entrar na nossa segunda aula de física e nós vamos aprender mais uma coisinha relacionada à física mecânica, que é a aceleração. Mas antes da gente chegar no conceito de aceleração, a gente precisa conversar ainda um pouquinho sobre velocidade média, que foi o nosso assunto da última aula. Então vamos lá. Bom, como a gente viu na aula passada, a velocidade média ela pode ser dada em metros por segundo ou quilômetros por hora, não é verdade? Porém, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade mais aceitável, mais padronizada para a velocidade média é os metros por segundo. Mas aí alguém pode perguntar, mas como que eu vou então transformar? Eu vou ter que fazer toda a transformação do espaço percorrido de metros para quilômetros, eu vou ter que fazer toda a transformação do delta T, ou seja, da variação do tempo para hora. Como que eu faço isso? Existe uma maneira mais simplificada da gente transformar as unidades de metros por segundo para quilômetros por hora, me fazendo ganhar tempo em relação àquelas a tantas transformações que eu precisaria. Lógico, não está errado. Se eu quiser transformar primeiro, o espaço percorrido de metros para quilômetros, o tempo de segundos para hora, não tem problema, não é errado. Mas uma maneira simplificada de eu fazer isso, de transformar a velocidade média de metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar ou dividir por 3,6. Como é isso, professor? Quem precisar de onde surgiu esse 3,6, pode me procurar nas redes sociais que a gente conversa no privado. Mas é a maneira mais simples de eu fazer essa transformação de forma rápida. Como que eu faço isso? Se eu preciso transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Agora, se eu preciso transformar a minha unidade de velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Ah, professora, mas é tão difícil de decorar isso, eu vou me confundir. Não, simplesmente uma dica para vocês. Quando eu tenho que transformar uma coisa grande em uma coisa pequena, ou seja, quilômetro por hora é muito maior do que metros por segundo. Então, o que eu faço? Eu divido por 3,6. Agora, se eu preciso transformar uma coisa menor em uma coisa grande, basta multiplicar. Então, para mim transformar metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6, ok? Então, dessa maneira, eu consigo fazer todas as atividades sem precisar estar transformando em quilômetros para metro, sem precisar estar transformando o tempo de hora para segundo, tá? E assim eu ganho tempo. Então, mais uma vez, para a gente recordar, se eu preciso transformar quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Se eu preciso transformar metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Bom, uma coisa que a gente viu na aula passada é que existe, a velocidade que é dada no velocímetro do meu carro não é a velocidade média. Aquela velocidade do velocímetro é a velocidade instantânea, ou seja, é a velocidade naquele instante. Já a velocidade média é a minha média de velocidade durante todo o percurso. E essas unidades, quando eu tenho uma velocidade média, ou seja, que a minha velocidade não mudou no percurso, ou seja, que a minha velocidade média é igual à minha velocidade instantânea. E o que isso quer dizer? Como isso, professor? Por exemplo, se eu andei todo o meu percurso em 10 km por hora, a minha velocidade média foi igual à minha velocidade instantânea. Nesse caso, a gente diz que o tipo de movimento é movimento uniforme. O que quer dizer isso?
a minha velocidade ela não muda. Ou seja, a minha velocidade instantânea vai ser igual à minha velocidade média. Então, o que caracteriza o movimento uniforme? Quando a velocidade não varia. Ah, professora, me dê um exemplo. Por exemplo, se eu mantive, em um movimento uniforme uma velocidade de 1 km por hora, o que isso quer dizer? Que em 1 hora eu andei 1 km, em 2 horas eu vou andar 2 km, em 3 horas eu vou andar 3 km e assim sucessivamente. Por mais que o meu deslocamento esteja aumentando, o meu ΔS esteja aumentando, a minha velocidade está sempre igual. Eu não estou tendo nem aceleração e nem freagem. Eu não freio o meu carro, eu mantive a velocidade, certo? Então, neste caso, eu tenho o que é chamado dentro da física de movimento uniforme, quando a minha velocidade não varia. Ou então, quando a minha velocidade média é igual à minha velocidade instantânea. Bom, na prática, o movimento uniforme não é muito comum, Dificilmente a gente vai andar em uma velocidade constante. Então, isso agora a gente vai entrar mais um conceito, que é o conceito de aceleração. Quando eu tenho uma aceleração, ou seja, em um determinado percurso eu andei 10 km por hora. Em um segundo percurso eu já andei 80 km por hora. Então, nesse caso, eu não tenho apenas um movimento uniforme, não tenho um movimento constante. Aí eu vou ter um outro tipo de movimento que é chamado movimento uniformemente variado, ou simplesmente movimento variado, porque eu tenho a aceleração. Então, neste caso, eu preciso calcular a aceleração. Ah, professora, mas é movimento uniforme. Por quê? Porque o que a gente vai ver agora é que a aceleração também vai ser constante. Então, voltando, Quando eu tenho a velocidade constante, a velocidade média constante, ou seja, igual em todo o percurso, eu tenho o que é chamado de movimento uniforme. Quando eu tenho a aceleração constante, eu vou ter um outro tipo de movimento dentro da física mecânica, que é o movimento uniformemente variado. Na questão falou que o móvel percorreu um movimento uniformemente variado. O que isso quer dizer? Que a aceleração é constante. Ou seja, ele teve a aceleração, mas essa aceleração foi sempre a mesma. Ou seja, ele acelerou 2 km a cada determinado tempo. Então, ele só acelerou 2 km em todo o percurso, certo? Então, é isso que nós vamos procurar entender na aula de hoje, o que é a aceleração e como eu calculo isso dentro da física. Pessoal, como que eu calculo a aceleração dentro da física? O que é a aceleração? A aceleração vai ser a variação da velocidade durante um intervalo de tempo. Nós vimos que a velocidade média é a variação do espaço percorrido em um intervalo de tempo. Já a aceleração é como o próprio nome diz, é a variação de velocidade em relação ao tempo. O que isso quer dizer? Como que é dada a fórmula de aceleração? A gente vai ter aqui, A, que quer dizer a aceleração, vai ser igual a ΔV sobre ΔT. O que é o ΔV? Como lá na velocidade média o ΔS era a posição final menos a posição inicial, nesse caso aqui a variação da velocidade vai ser dada da mesma forma, porém vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. E o tempo? O tempo é a mesma coisa, o ΔT vai ser a mesma coisa. Tempo final menos tempo inicial e eu tenho então a minha aceleração. Lembrando que o ΔV é a variação da minha velocidade e o ΔT é a minha variação de tempo. Bom, como que eu calculo isso? Bom, depois eu vou gravar no quadro e para vocês terem uma ideia de como que é o cálculo para a gente ir resolvendo, Então, só para a gente ter uma ideia, como que é isso?
Calcule a aceleração de um carro de corrida que na largada atingiu 30 metros por segundo em 5 segundos. Então, o problema me deu a velocidade e me deu o tempo. Se eu estou em uma corrida, na largada, eu já imagino que os carros saíram da onde? Do repouso. Eles estavam na largada e quando apitou lá o sino, eles aceleraram e entraram então na corrida. Então, automaticamente, eles estavam na largada. Então, eles estavam saindo do repouso. Se eles saem do repouso, a posição inicial é 0, o tempo inicial é 0 e, automaticamente, se eu estou parado, a minha velocidade inicial também é 0. Então, primeiro eu tenho que calcular o meu ΔV. A velocidade atingida foi 30 metros por segundo, então é a minha velocidade final, menos a minha velocidade inicial, que é 0, porque eu saí do repouso. Eu vou ter que o meu ΔV vai ser 30 metros por segundo. Por que metros por segundo, professora? Porque a velocidade no problema deu em metros por segundo. O ΔT vai ser 5, que é o tempo final, menos 0, já que eu saí do repouso, o meu tempo inicial também é 0. Então, vai ser 5 por segundos. Por que 5 segundos, professora? Porque o problema me deu a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo. Como que eu vou calcular, então, a aceleração desse carro? A aceleração vai ser igual a 30 dividido por 5, porque eu sigo essa fórmula. ΔV é igual a ΔT. Então, eu tenho 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade de aceleração agora vai ser diferente da minha unidade de velocidade média. A minha unidade de velocidade média é metros por segundo ou quilômetros por hora. A minha unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado ou quilômetros por segundo ao quadrado, certo? Bom, aqui é um segundo exemplo, né? Um trem se movimentando com velocidade média de 550 km por hora, com velocidade máxima de 550 km por hora. Considere que esse trem parte do repouso e move-se em um trilho durante 2,5 minutos. Calcule a aceleração desse trem em metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Se ele quer, né, a velocidade, ele quer a aceleração em metros por segundo ao quadrado, mas a minha velocidade ela está em quilômetros por hora. Então, é mais fácil, antes de eu fazer os cálculos, eu já transformar essa minha velocidade em metros por segundo. Então, vamos lá. Como a gente viu na aula passada, né, a velocidade vai ser igual a 550 quilômetros por hora, né? Se o trem saiu do repouso, a velocidade inicial é 0. Então, para me calcular o ΔV, é 550 menos 0, que é igual a 550 km por hora, que foi o que o problema deu. Basta eu dividir por 3,6. Então, a minha velocidade, o meu ΔV vai ser 152,8 metros por segundo. Ok? O meu tempo, ΔT é o tempo final menos inicial. O meu tempo inicial é 0, porque ele saiu do repouso, né? E o meu tempo final é 2,5. Então, eu preciso transformar esse 2,5 para segundo. Basta eu fazer a regrinha de 3, né? 1 minuto tem 60 segundos. 2,5 minutos vai ter x segundos. Só eu multiplicar cruzado, né? X vezes 1, x. 2 vezes 5 vezes 60, que vai ser igual a 150 segundos. Então, 2,5 minutos tem 150 segundos. Agora, para eu saber a aceleração, basta eu dividir 152,8 por 150 segundos, que é igual a 1,01 metros por segundo. Então, esse trem acelerou 1,01 metros por segundo
ao quadrado. Bom, o terceiro exemplo, só para a gente fechar o que a gente fez no quadro, né? Um dos carros mais rápidos do mundo consegue chegar a 99 km por hora em aproximadamente 2,5 segundos. Qual que é a aceleração desse carro mais rápido do mundo em metros por segundo ao quadrado? Bom, a gente já viu que a velocidade está em quilômetros por hora. Então, é mais fácil eu transformar essa velocidade em metros por segundo. Então, como que eu vou fazer? Quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, vai ser 99 dividido por 3,6, 27,5 metros por segundo é a velocidade que esse carro atinge. O que que isso quer dizer? A cada segundo ele atinge 27 metros. Agora, o tempo já está em segundo, basta eu dividir, né, usar a fórmula A é igual a ΔV sobre ΔT. A vai ser igual a 27,5 dividido por 2,5, que é igual a 11 metros por segundo quadrado. Qual é a aceleração do carro mais rápido por segundo? A aceleração do carro mais rápido do mundo é de 11 metros por segundo ao quadrado. Bom, um quarto exemplo, né? O quarto exemplo que a gente viu no quadro. Um carro se movimenta com velocidade constante de 25 metros por segundo até que em um dado momento o motorista pisa no freio e 5 segundos depois o carro para. Qual é a aceleração desse carro? Olha só, esse carro ele não saiu do repouso, ele já estava em movimento e depois de 5 segundos ele acelerou, ele freou, né? Depois de 5 segundos, ele conseguiu parar o carro através do freio. Então, como que eu faço nesse caso? Simplesmente, o carro não estava em repouso, ele já saiu de uma velocidade de 25 metros por segundo. Então, lá no meu ΔT, no meu ΔV, eu sei que a velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade final é zero, porque ele estava andando, ele parou, ele freou. Então, a minha velocidade final é zero e minha velocidade inicial é 5. O ΔV, então, vai ser igual a 0 menos 25 e a minha velocidade vai ser igual a menos 25 metros por segundo. Nossa, professor, existe velocidade negativa? Existe. Porque quando eu tenho uma velocidade negativa, quer dizer que o meu movimento está freado, está em freio, né? Está havendo, ao invés de haver uma aceleração, está ocorrendo uma desaceleração. Então, o sinal negativo para a velocidade indica que o carro está freando, ou seja, ele está em desaceleração. O ΔT vai ser igual a T final menos inicial. Então, o final, né? O T final é 5, porque depois de 5 minutos ele chegou a 0. E o T final é 0, né? Então, eu vou ter que o meu ΔT é igual a 5. A aceleração vai ser igual a ΔV sobre ΔT. Então, vai ser igual a menos 25 dividido por 5. A minha resposta vai ser menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, professora, existe aceleração negativa? Existe. Por quê? Quando a aceleração é negativa, quer dizer que está ocorrendo uma desaceleração. Alguém freou o carro, ou o móvel, ou o trem. Então, não esqueçam disso. Então, quando a aceleração é negativa, demonstra que houve uma desaceleração. Então, pode existir, sim, condições que a velocidade ela é negativa e a aceleração é negativa, porque me indica que o carro está freando, ou seja, está desacelerando. Então, no movimento uniformemente variado, pode haver negativo, tanto a velocidade como a aceleração, porque indica que houve uma desaceleração. Bom, por hoje é apenas isso. Espero que vocês não tenham dúvidas, mas se tiverem, pode me conectar
pelas redes sociais ou pelo meu WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula sobre física. Vamos aos nossos exemplos sobre a aceleração, tá bom? Então vamos lá, nosso primeiro exemplo. Calcule a aceleração de um carro de corrida que na largada atingiu 30 metros por segundo em 5 segundos. O que eu já tiro de imediato desse problema? Primeiro, a minha velocidade vai ser 30 metros por segundo e meu tempo vai ser 5 segundos. Aí ele já falou que o carro saiu de uma largada. Se ele saiu de uma largada, já vem na minha cabeça o quê? Que o carro estava em repouso. Então, minha velocidade inicial e o meu tempo inicial são zero. Então, vamos tirar os dados dos problemas, que é o primeiro passo. Então, eu sei, se ele saiu da minha largada, ele tem a velocidade inicial dele era zero. O tempo inicial dele, ou tempo 1, também era zero. Aí o problema fala, ele atingiu 30 metros por segundo em 5 segundos, ou seja, a velocidade final vai ser igual a 30 metros por segundo. E o meu tempo final vai ser igual a 5 segundos, certo? Então, tiro os dados dos problemas. Depois de eu tirar os dados, vamos olhar as unidades. A minha velocidade ela está em metros por segundo e o meu tempo está em segundo. Eu preciso transformar? Não, porque a minha velocidade está em metros por segundo e meu tempo está em segundos. Então, eu já posso jogar na fórmula de aceleração. Qual que é a fórmula de aceleração? A aceleração vai ser igual ao ΔV sobre o ΔT. Eu aprendi que o ΔV vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial. ΔV vai ser igual. A velocidade final é 30 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é zero. Eu também aprendi que o ΔT vai ser igual ao T final menos o T inicial, ou T0. ΔD vai ser igual a 5 menos 0, porque eu saí de uma largada. Então, simplesmente eu calculo aqui. ΔV, 30 menos 0, 30. ΔT, 5 menos 0, 5. Agora, basta jogar lá na fórmula. Então, a minha aceleração vai ser igual ao meu ΔV, que é 30, dividido pelo meu ΔT, que é 5. Então, a minha aceleração vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Por quê? A minha velocidade média está em metros por segundo e meu tempo está em segundo. Então, a minha aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Então, a resposta do problema. Calcule a aceleração de um carro de corrida. A aceleração do carro de corrida foi 6 metros por segundo ao quadrado. Nosso segundo exemplo. Um trem se movimentando com velocidade máxima de 550 km por hora. Considere esse trem parte do repouso e move-se em um trilho durante 2,5 minutos. Calcule a aceleração desse trem em metros por segundo ao quadrado. Se o trem saiu do repouso, eu já sei que minha velocidade inicial é zero e meu tempo inicial também é zero. A velocidade máxima que o trem atingiu é 550 km por hora.
Então, a minha velocidade final vai ser igual a 550 quilômetros por hora. E o meu tempo final vai ser 2,5 minutos. Calcule a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bom, primeiro a gente tem que conferir a unidade. O problema é que a aceleração seja em metros por segundo ao quadrado. A minha velocidade está em quilômetros por hora e o meu tempo em minutos. Então, eu calculo o meu ΔV, calculo o meu ΔT e depois transformo diretamente a velocidade para metros por segundo e o tempo para segundos. Então, vamos lá. Bom, o meu ΔV vai ser igual a 550 menos 0. O meu ΔV vai ser igual a 550 quilômetros por hora. Mas eu quero transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Então, meu ΔV vai ser igual a 550, como eu dei a dica para vocês, se eu quero transformar do maior para o menor, eu divido por 3,6, que lá no cálculo que vai dar 152,8 metros por segundo. Então, já transformei o meu ΔV em metros por segundo. Bom, o meu ΔT vai ser 2,5 minutos menos 0, que vai ser igual a 2,5 minutos. Só que eu preciso transformar esse minuto para segundo. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. 2,5 minutos tem x. Eu vou multiplicar cruzado, né? X vezes 1, 1x. 2,5 vezes 60. X vai ser igual a 2,5 vezes 60, dá 150 segundos. Agora, é simplesmente jogar na fórmula, porque o problema me pediu a aceleração. Eu sei que a aceleração vai ser igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração vai ser igual. O meu ΔV deu 152,8 e o meu ΔT deu 150. Se fosse em uma prova de seleção, era simplesmente eu ver que é 1, alguma coisa. E se tivesse uma questão 1, eu já colocaria. Mas como a gente está fazendo simplesmente o cálculo, eu sei que a aceleração vai ser igual a 1,01 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Então, qual seria a aceleração desse trem em metros por segundo ao quadrado? Esse trem tem a aceleração de 1,01 metros por segundo ao quadrado, ou aproximadamente 1,01 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, esse é o nosso segundo exemplo, onde a gente usa, né, as transformações para calcular a aceleração. Terceiro exemplo. Um dos carros mais rápidos do mundo consegue chegar a 99 km por hora em aproximadamente 2,5 segundos. Calcule a aceleração do carro mais rápido do mundo em metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Bom, ele consegue chegar. Se ele consegue chegar,
O 99 km por hora é meu V final. Sempre tiram os dados do problema. Em aproximadamente 2,5 segundos, ou seja, 2,5 segundos após ele ter acelerado, né, ele chega a 99 km por hora. Então, o meu T final vai ser igual a 2,5 segundos. Calcule a aceleração, ele quer saber a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Eu já vi que as unidades estão totalmente diferentes, então eu preciso transformar. A minha velocidade está em quilômetros por hora, o meu tempo em segundos, e ele quer a minha aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bom, o que eu vou fazer? Eu preciso transformar essa velocidade em metros por segundo ao quadrado. Antes, vamos calcular o nosso ΔV. ΔV vai ser igual a velocidade final menos a velocidade inicial. ΔV vai ser igual a 99 menos 0. Porque depois de 2,5 segundos ele já tem uma velocidade de 99 km por hora. Então, quer dizer que o meu tempo inicial é 0, né? A minha velocidade inicial é 0. ΔV vai ser igual a 99 km por hora. Mas eu preciso transformar esse quilômetros para metros por segundo. Como eu faço? O meu ΔV vai ser igual a 99 km por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, que vai ser igual, pelos meus cálculos, 27,5. Agora sim, metros por segundo. O meu tempo está em segundo. Ele precisa ser transformado? Não, né? Porque eu já tenho a velocidade em metros por segundo e quero a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, o meu tempo já está em segundo, eu não preciso transformá-lo. Então, vamos ao cálculo de aceleração. A aceleração vai ser igual ao ΔV sobre o ΔT. A aceleração vai ser igual à minha velocidade em metros por segundo, que é 27,5, dividido pelo meu tempo, que é 2, meu ΔT, que é 2,5. E isso vai ser igual a 11 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, a aceleração do carro mais rápido do mundo é igual a 11 metros por segundo ao quadrado. Quarto e último exemplo. Bom, exemplo 4. Um carro se movimenta com velocidade constante de 25 metros por segundo. Então, velocidade do carro, não vou colocar essa vez 0, é 25 metros por segundo. Então, estão andando a 25 metros por segundo. Em um dado momento, o motorista pisa no freio e 5 segundos depois o carro para. Qual a aceleração desse carro? Então, o T é 5 segundos. Bom, vamos ver se é tempo final e inicial. Qual a aceleração desse carro? Bom, o carro estava a 25 metros por segundo. Ele freou e parou. Então, ele estava a 25 metros. Então, a minha velocidade inicial vai ser 25 metros por segundo. Se ele freou, ele freia, ele para. Então, a minha velocidade final é 0. Então, vamos calcular o meu ΔV. ΔV é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. ΔV vai ser igual a velocidade final é 0 e a velocidade inicial é 25. ΔV vai ser igual a menos 25 metros por segundo. Bom, existe velocidade negativa? Sim, existe.
e isso indica que o carro freou. Então, quando eu tenho uma velocidade negativa, indica que houve uma desaceleração. Bom, o carro estava a 25 metros por segundo, depois que ele freou, né? Depois de 5 segundos, 5 segundos depois ele parou. Então, o meu T de 5 segundos é o T final. Delta T vai ser igual a T final menos T inicial. Delta T vai ser igual a 5 menos 0, que o carro parou. Delta T, 5 segundos após ele parou, vai ser igual a 5 segundos. Bom, vamos ao cálculo da aceleração. Ele quer saber a aceleração desse carro. Delta V vai ser igual sobre delta T. A aceleração vai ser igual a menos 25 dividido por 5. A aceleração vai ser igual a menos 5, o quê? Metros por segundo, o tempo está em segundo, ao quadrado. Então, a aceleração, nesse caso, ela é negativa porque houve uma desaceleração, tá? Então, neste caso, a aceleração é negativa. Sempre que a velocidade for negativa ou a aceleração negativa, indica que o móvel freou ou houve uma desaceleração. Bom, esses exemplos por hoje são esses. Se vocês encontrar alguns exercícios que vocês estejam em dúvida e não entenderam, pode me procurar, tá bom? Então, até a próxima aula.